Olá, bom dia! Começa agora a transmissão da TV Câmara Campinas neste dia especial das eleições gerais. 156.454.011 eleitoras e eleitores deverão comparecer às urnas para escolher os representantes políticos. É o maior eleitorado cadastrado da história brasileira, aumento de 6,21% em relação às últimas eleições gerais do país em 2018. Lembrando, neste ano estão em disputa os cargos na ordem de votação: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. O eleitorado brasileiro está distribuído em 5.570 cidades, com a inclusão de Brasília e Fernando de Noronha, além de 181 cidades no exterior. A votação ocorre em 496.512 sessões eleitorais, que estão distribuídas em 2.637 zonas eleitorais. Aqui em Campinas, 878.715 pessoas estão aptas a votar, 4,1% a mais em relação a 2020. E a gente lembra que em Campinas é o terceiro maior colégio eleitoral do estado, atrás de São Paulo e Guarulhos. São 263 locais de votação, 2.494 sessões eleitorais. Locais de votação e 2.494 sessões eleitorais. E você que está nos acompanhando, você é parte importante deste dia, também aqui para a TV Câmara Campinas. Por quê? Porque você pode participar, enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. É o número do Zap que você já está acostumado quando você participa dos nossos programas, do nosso telejornal, do Câmara Notícia. Número do WhatsApp já está aí na sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre, número do WhatsApp apareceu aí na sua tela? Um pouquinho antes tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Para você que não está acostumado, está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você vai apontar para este QR Code aqui, ó. Porque aí já vai aparecer uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua mensagem, a sua participação, que a gente conversa ao vivo. E eu já vou começar o nosso giro por Campinas e a gente vai fazer o seguinte: rápido intervalo, na volta eu vou chamar a nossa equipe, eu já vou começar esse giro pela nossa cidade, porque eu vou acionar o repórter André Aranha, vou acionar a repórter Mariana Meira, que já está pela cidade. Rápido intervalo e na volta o giro pela cidade de Campinas. Oito horas mais 8 minutos, dia especial, cobertura especial. Vou começar o nosso giro por Campinas, porque durante todo o dia nós vamos acionar as nossas equipes que estão espalhadas pela cidade. Agora, 8 horas da manhã, portões abertos, então eu aciono o repórter André Aranha, que está no Colégio Pio XII, na 33ª Zona Eleitoral, que conta com 62.004 eleitores. Bom dia, André, me conte, portões abertos, já estou vendo aí atrás de você, tem fila, pegou trânsito, como é que foi este trajeto? Seja bem-vindo e bom dia. Pois é, bom dia para você, Gabriel Castro, bom dia para todo mundo acompanhando a TV Câmara Campinas. Olha, bastante gente ansiosa, porque nossa equipe de reportagem chegou aqui no Colégio Pio XII por volta das 7h30 da manhã
portanto, uns 30 minutos antes dos portões serem abertos, e já havia gente por aqui, não é? Na expectativa do voto. Hoje, portanto, não é? Dia 2 de outubro, teremos eleições em todo o Brasil para presidente da República, governador, senador, deputado federal e também deputado estadual. Como você disse, a TV Câmara Campinas vai fazer uma bela cobertura, não é? E a gente está focando justamente aqui na cidade de Campinas, mas com informações aí de todo o Brasil. Bom, respondendo a sua pergunta, Gabriel, tranquilo, não havia fila, como eu disse, bastante gente chegou até com uma certa antecedência, mas um clima, por enquanto, de paz, não é? A gente espera que continue assim, sem fila, sem trânsito, até porque os eleitores têm das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde para votar. E olha, uma informação importante, pela primeira vez na história, o horário será unificado em todo o Brasil. Então, é horário de Brasília, não é? A votação começou às 8 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde, em todas as regiões, todas as cidades aqui do Brasil. Inclusive, por exemplo, no Acre, a votação, horário lá do Acre, começou às 6 horas da manhã, não é? Horário de Brasília, como eu disse, às 8 até às 5 horas da tarde. Bom, Campinas, olha só, Gabriel, tem 878.715, não é? Pessoas que estão aptas a votar. E como, não é, nós já informamos, eu estou aqui no Colégio Pio XII. O Pio XII, para quem não conhece, fica aqui na região central, no bairro Bosque, não é? Que é pertinho aqui do estádio da Ponte Preta, do Guarani, pertinho aqui da Avenida Aquidabã. Então nós estamos no Pio XII, zona 33, não é? Que tem 62.004 eleitores, não é? São 17 locais de votação, que inclui escolas do centro de Campinas, do Bosque, Botafogo, Proença, e a gente vai bater um papo com a Rosana, que está conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, né? Ela que é a líder aqui das coordenadoras do Colégio Pio XII, para falar a respeito, evidentemente, deste momento histórico, né, de votação. E por enquanto tudo tranquilo, a gente espera que continue assim. Muito obrigado por atender a nossa reportagem ao vivo, Rosana. Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, tudo bem? Estamos aqui agora na expectativa, né, de ter uma votação tranquila, tirando as dúvidas das pessoas que eventualmente tenham aqui. Estamos aqui para ajudar os eleitores no que for necessário. Bom, e como eu disse para o Gabriel Castro, não é? Por enquanto tranquilo, não havia aglomeração na chegada, até bastante gente ansiosa, porque já tinha gente aqui, não é? Desde as 7h15 da manhã. A gente está vendo ali uma fila, mas por enquanto tranquilo, o eleitor não enfrenta nenhum tipo de problema. Até eu dei uma espiadinha aqui, Gabriel, a rua também, não é? Sem congestionamento. Aqui está tudo tranquilo, graças a Deus, e a gente espera que isso percorra pelo dia todo, né? Bom, vamos lá então, Rosana. São 62 mil eleitores na zona 33. Quantos locais de votação, só para confirmar? Nós temos 22 zonas eleitorais aqui. Tá, então inclui os bairros o Centro, o Bosque, o Botafogo e o Proença? Exato, é isso mesmo. Bom, muita gente tem dúvida, não é? É sempre importante a gente reforçar, Rosana. É preciso trazer documento ou só com um e-título, de repente, também é possível votar? Como que funciona isso? Então, na verdade, as zonas eleitorais, todas as sessões têm uma relação dos eleitores, então a pessoa precisa estar munida com um documento com foto, não é necessário vir com o título de eleitor, mas é bom que ela venha. O e-título, desde que tenha a foto, ele é válido, e um documento com foto, um documento oficial. Né? Bom, não pode entrar sem camisa, com roupa de banho, mas pode vir de bermuda, chinelo? Pode, isso pode, normal, não há problema, mas sem camisa, de fato não pode, descalço, né? Outra dúvida que as pessoas têm, não é? Pode trazer criança, filho? Pode trazer criança, em cada sessão tem uma cadeirinha ali reservada para a criança ficar sentadinha, né, enquanto os pais estão votando.
Bom, as pessoas que têm deficiência, não é, podem contar com o apoio de alguém, algum responsável na hora de votar, que são portadores de deficiência? Sim, nós temos inclusive uma seção que é bem próxima aqui à entrada, que é de acessibilidade para as pessoas que necessitam desse tipo de atenção. Bom, uma das principais novidades deste ano, né, Gabriel Castro, a gente trouxe a informação aí durante todos esses dias com reportagens especiais no Câmara Notícia apresentado por você, é que as pessoas não vão poder votar com o celular, não é? Elas podem trazer, evidentemente, o celular, não é? Com o e-título e tudo mais, mas não podem ir na urna com o celular, uma questão de segurança, não é? E o celular vai ficar onde? Na verdade, ao lado da cabine já tem uma mesinha disponível que é para deixar o celular, entrar, votar e daí pega o celular sem nenhum problema, né? Para aguardar, na verdade, essa recomendação não, essa obrigação hoje, né? É por conta do sigilo do voto, né? Então a gente pede inclusive o apoio de todos para que colaborem nesse sentido, né? Bom, outra coisa que, sem dúvida, né? Outra coisa que também muita gente está em dúvida, a pessoa pode vir votar, não é? O eleitor, a eleitora pode vir votar com a camisa do candidato, com as cores, não é, que estão associadas a um determinado candidato ou não? Como que é essa situação? É permitido, não é permitido? Pode fazer campanha, não pode? Isso é importante, bastante gente acompanhando a gente agora ao vivo aqui na TV Câmara. Na verdade, as pessoas podem expor o seu candidato, vir com camisa. O que a pessoa não pode é fazer boca de urna, é vir tumultuar a votação, ficar passando os santinhos, né, que a gente chama. E, enfim, ela pode expor o voto dela. Ela pode mostrar para as pessoas, ó, estou com a camisa de tal candidato, ok, sem problema. O que ela não pode é ficar... como se diz, aglomerando e induzindo as pessoas ao voto. É isso que não pode. Bom, então por enquanto tudo tranquilo, mas alguma informação, não é, que você considere importante para passar para nós aqui ao vivo? Na verdade, eu acho que as pessoas só venham tranquilas, votem com calma. Nós não temos pressa, nós temos um horário a cumprir de fato, mas as pessoas que eventualmente até às 5 horas entrarem na escola podem votar normalmente. A escola vai ser fechada às 5 horas, mas quem está para o lado de dentro vai receber uma senha e vai votar normalmente. Tá bom, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Bom trabalho aí, que o dia para você vai ser longo, né? Para todos nós, né? Então, obrigado. Exatamente, para todos nós. Muito obrigado. Viu, Rosana, conversando conosco ao vivo, tirando todas as dúvidas aí dos eleitores, das eleitoras, dos telespectadores da TV Câmara Campinas. Pedir para o nosso querido Sávio Monteiro mostrar aqui as imagens do Colégio Pio XII, onde nós estamos. Confirmando as informações, então, Gabriel Castro, Campinas, 878.715 aptos a votar até às 5 horas da tarde. Os portões foram abertos às 8 horas, não é? São 7 zonas eleitorais, não é? Como a gente já informou, estamos aqui no Colégio Pio XII, pertence à zona 33. A Rosana confirmou que são 22 locais de votação e não 17. E nessa zona 33 tem 62 mil eleitores, 62.004 eleitores, portanto, que vão votar aí até às 5 horas da tarde. Por enquanto, não é? A gente pode observar aqui uma tranquilidade, né? As pessoas chegando para votar sem nenhum problema. E a gente vai trazer mais algumas informações importantes também ao longo da nossa programação. Estou dando uma olhadinha aqui, inclusive, viu, Gabriel? Para buscar aqui algumas informações referentes à INDEC. Muito bem. Bom, por conta das interdições viárias nos dias 1º e 2 de outubro, não é? Ontem e hoje houve alterações aí no itinerário de linhas de transporte coletivo municipal e intermunicipal, não é? Foram afetadas aí 55 linhas de ônibus aqui de Campinas, 12 intermunicipais. Informações importantes aqui, ó, Campos Sales, no eixo da Avenida Doutor Campos Sales e Avenida Senador Saraiva, não é? Serão afetadas algumas linhas.
No total serão 12 locais que vão receber passagem de linha de ônibus. Então é para o pessoal ficar ligado aí nessas informações e a gente volta a qualquer momento com mais informações a respeito das eleições. Permanecemos ao vivo aqui no Colégio Pio XII, que fica na região central da cidade de Campinas, zona 33, bairro Bosque. E a gente volta a qualquer momento com mais informações aqui na TV Câmara Campinas. Eu volto com você, Gabriel Castro. Informações importantes, então, do nosso repórter André Aranha, tudo na mais tranquilidade neste início de votação, com a abertura dos portões a partir das 8 horas da manhã. Nós estamos acompanhando as imagens, então, diretamente do Colégio Pio XII, na limpeza, na tranquilidade, todo mundo chegando, saindo. Então, informações importantes da nossa equipe com o nosso repórter André Aranha, que já eu vou acioná-lo novamente. A gente segue o nosso giro aqui pela cidade de Campinas, cobertura especial até o fim das apurações, viu? Até o resultado final, nós estaremos com a nossa equipe nas ruas. Agora nós vamos falar sobre voto em trânsito. Então, para você que está fora do seu domicílio eleitoral, neste primeiro turno, você pode votar em um dos 244 locais de votação. Então, sobre este pedido de transferência temporária para poder votar em trânsito e, claro, também como é que está essa movimentação, se os portões já estão abertos, aciona a nossa repórter Mariana Meira, que está no Colégio Dom Barreto. Mari, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que acordaram cedinho junto com a gente para acompanhar nessa transmissão ao vivo, para acompanhar essa movimentação aqui na cidade de Campinas. Gabriel, nós estamos nesse momento em frente ao Colégio Dom Barreto, bem pertinho da Câmara de Campinas, justamente para acompanhar, porque esse é um dos 244 locais daqui do município onde é possível fazer o voto em trânsito. Chegamos aqui cedo, a fila já estava virando a esquina, muita gente acordou cedinho para fazer o seu voto, praticar o seu ato de cidadania. Os portões abriram pontualmente às 8 horas da manhã e, por enquanto, tudo muito tranquilo por aqui. As pessoas que foram votar já saíram, o trânsito por aqui está tranquilo também. Lembrando, muito importante para o telespectador que perdeu alguma informação ao longo desse ano, as eleitoras e os eleitores que queriam deixar o seu voto hoje, mas que por algum motivo estão fora do seu domicílio eleitoral, tiveram até 18 de agosto para se habilitar na Justiça Eleitoral para que pudesse fazer esse voto em trânsito. Então não adianta a pessoa que está fora do seu município, está aqui em Campinas e acha que vai poder deixar o seu voto, não vai poder votar, ela vai ter que justificar. Esse é um outro procedimento. Esse requerimento vale para todos os turnos, tanto o primeiro, o segundo, quanto para ambos também. E essa modalidade, importante frisar, ocorre somente nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Isso muita gente não sabia. Bom, como eu comentei aqui, o Colégio Dom Barreto é um dos 244 locais e essas pessoas que estiveram aqui logo cedo são de municípios completamente diferentes. Nós conversamos com algumas delas que narraram as mais variadas histórias dos motivos pelos quais elas estão votando em trânsito hoje. Então, as histórias são muitas, né? Lembrando que o voto em trânsito é como uma transferência de domicílio eleitoral, só que temporária, diferente de você transferir o seu título eleitoral para outro município. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, Campinas teve 4.222 pessoas de outras cidades que fizeram o pedido do voto em trânsito. Outro dado é que 1.747 munícipes de Campinas optaram em votar em outra cidade, sendo que 820 pessoas escolheram a capital para votar. Aqui no Brasil, o TSE recebeu 332.548 requerimentos de eleitoras e eleitores para o voto em trânsito no primeiro turno aqui das eleições gerais de 2022. E
É isso, Gabriel. A gente segue acompanhando. Aqui é muito tranquilo e o voto em trânsito, para quem solicitou, basta portar o seu documento pessoal com foto, ou para quem baixou o e-título até ontem, ok? Nós comentamos sobre isso essa semana. Quem deixou para hoje não vai conseguir, porque o serviço de emissão do título eleitoral pelo e-título está suspenso. Isso foi até ontem. Se você tem a sua biometria cadastrada, sua foto vai aparecer no aplicativo e não precisa nem levar o seu documento. É só ir com o seu celular na mão, mas claro, o celular fica no mesário, junto com o mesário na hora do voto. Não pode entrar com ele na cabine eleitoral. Gabriel. É isso então, informações importantes também da nossa repórter Mariana Meira. Começo tranquilo também no Colégio Dom Barreto, nós estamos vendo as imagens, as pessoas chegam, entram com tranquilidade, a fila que a Mari citou com os portões fechados, agora todo mundo já entrando. Mari, aciono você novamente daqui a pouquinho, porque eu sei que você vai pegar a estrada, né? A gente se comprometeu a girar pela cidade logo cedo, nossas equipes estão comprometidas com essa missão. Daqui a pouquinho eu estarei falando com você da Faculdade Anhanguera de Campinas, que é o maior colégio eleitoral do município. Daqui a pouquinho a gente se vê. Então, daqui a pouco aciona a repórter Mariana Meira, que estará no bairro Taquaral, no maior colégio da cidade de Campinas. Vamos acompanhar a movimentação. A gente vai falar sobre trânsito neste trajeto do Colégio Dom Barreto até o Taquaral. Informação durante todo o dia aqui na TV Câmara Campinas. Bom, e neste dia especial, agora a gente vai falar sobre este voto que é obrigatório, mas que pode ser também facultativo, ou seja, opcional para algumas pessoas. Então chega mais o nosso repórter, Michel Amorim. O voto é estabelecido na Constituição Federal. E por isso nós viemos aqui conversar com a Egli Vilhena, que é chefe de cartório, e vai explicar para a gente. Egli, o voto é obrigatório? Sim, o voto ele é obrigatório para os eleitores entre 18 e 69 anos de idade. Dos 70 anos em diante, o voto é facultativo. O mesmo aos eleitores que fizeram seu título eleitoral e têm entre 16 e 17 anos de idade. O título pode ser cancelado? O título de algumas pessoas já está cancelado e essas pessoas serão impedidas de votar. É importante que essas pessoas chequem sua situação eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral ou no próprio aplicativo do e-título. Quando a pessoa tem o título cancelado, quais implicações? O que acontece? Essa pessoa ela fica impedida de votar e ela precisa procurar o cartório eleitoral após as eleições para regularizar a sua situação. Isso reflete em passaporte, em outros documentos? Sim, isso reflete em passaporte e outros documentos porque essa pessoa não tem a quitação eleitoral, que é indispensável para a emissão de alguns outros documentos. Isso gera multa? Título cancelado? A depender do motivo do cancelamento do título, sim. Se a pessoa deixou de votar em alguma eleição e o título foi cancelado por isso, sim, vai ter multa para ela pagar. Agora a regularização fica só depois das eleições. Exatamente. Muito obrigado pelas explicações. E olha, eleições 2022 é aqui na TV Câmara Campinas. Exatamente, muito obrigado, Michel Amorim. Lembrando, que a previsão do voto obrigatório no Brasil existe desde a Constituição de 1824. O Código Eleitoral, criado em 1932, e a Constituição de 34 ratificaram, confirmaram a obrigatoriedade do voto, o que foi repetido pela Constituição de 1988 em vigor aqui no Brasil. E uma das vantagens deste voto ser obrigatório é que todos têm a oportunidade de participar da política do país, independentemente de classe social, cor, origem, convicções ideológicas. Então, com o voto, você pede uma escolha de representante nessas eleições para o Estado, nas assembleias legislativas, no governo da unidade federativa, Congresso Nacional e Presidência da República. Bom, e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aprovou por unanimidade alterações na resolução sobre a utilização do celular. É a novidade, então você, eleitor, vai ter que entregar o celular ao mesário. Sobre este assunto,
Vamos de novo com o repórter Michel Amorim, porque ele tem mais informações. E tem muita gente que tem dúvidas em relação ao uso do celular na sessão eleitoral. E para isso, nós viemos aqui conversar com a chefe de cartório, Egli Vilhena, que está aqui ao meu lado. Tudo bem? Tudo bem com você? Egli, pode ou não pode usar o celular na sessão eleitoral? O celular ele pode ser utilizado para identificação do eleitor na sessão eleitoral. É aconselhável que o eleitor baixe o aplicativo do e-título para poder se identificar perante o mesário. Após a identificação, esse eleitor deverá desligar o celular e deixar o seu celular com o mesário. Não é permitido que o eleitor adentre a cabine de votação com o celular para garantir o sigilo de voto dele. Então, usar o celular como a cola não é possível? Não, utilizar o celular como a cola não é possível. O eleitor deve levar uma cola em papel. Uso do e-título. Só no momento de apresentar, então, ali para o mesário, desliga o celular. Exatamente. O celular ele pode ser utilizado como documento, né? O documento vai estar baixado ali, o eleitor pode usar sem medo nenhum. O celular fica ali enquanto ele vota. Após a votação, ele retira de volta. Ok, vamos falar sobre cola. Pode levar o santinho na urna? Pode, o eleitor pode levar o santinho para se orientar na votação. Ele deve utilizar o santinho e levar consigo e jogar no lixo fora da sessão eleitoral. Documentação necessária. CNH, RG, quais são os documentos que eu posso apresentar ali para votar? O eleitor que já tenha biometria cadastrada na Justiça Eleitoral, ele pode levar só o e-título, porque já tem a foto e os dados desse eleitor. O eleitor que não tem biometria cadastrada deve levar o título de eleitor e algum documento de identidade oficial com foto. CNH, passaporte, RG, todos eles são válidos. Carteira de trabalho. Egli, agora que você falou a respeito da biometria, né? Nessas eleições, o Tribunal Regional Eleitoral tem uma parceria com o governo do estado em relação à biometria? Sim, exatamente. O Tribunal Regional Eleitoral, em parceria com o governo estadual, vai importar a biometria do Denatran dos eleitores que ainda não fizeram recadastramento biométrico na Justiça Eleitoral e fizeram algum tipo de atualização na Carteira Nacional de Habilitação. A importação dessa biometria vai ser validada na urna. Esse eleitor vai estar identificado no caderno de votação com uma anotação de que houve importação dessa biometria. A biometria ela é muito importante no processo eleitoral? Sim, ela é de extrema importância no processo eleitoral para garantir a segurança na identificação daquele eleitor. Quem não fez no período que podia ou que não tem no Detran, como é que faz? Só pós-eleição? Exatamente. Após as eleições, nós receberemos instruções do Tribunal Superior Eleitoral sobre o recadastramento biométrico. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eleições 2022 é aqui na TV Câmara Campinas. Muito obrigado novamente ao repórter Michel Amorim. Gente, só reforçando aqui então, né? Cabine de votação, você eleitor, você eleitora, não pode entrar com o telefone celular, com máquina fotográfica, filmadora, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados. Então, para que você possa se dirigir à cabine de votação, esses aparelhos que eu acabei de mencionar, você deixa desligado e entrega à mesa receptora de votos ali, juntamente com o seu documento de identidade. A mesa ela fica então responsável pela retenção, guarda dos equipamentos mencionados e aí concluída a votação, a mesa devolve o documento de identidade apresentado e também os aparelhos que eu mencionei. 8 horas mais 32 minutos, muito obrigado, gente, pela sua companhia, pela sua audiência. Já acionei o nosso repórter André Aranha, diretamente do Colégio Pio XII, no Bosque. Tranquilo, com a abertura dos portões, clima de tranquilidade
Já acionei a nossa repórter Mariana Meira no Colégio Dom Barreto, aqui perto da Câmara de Campinas. Também portões abertos, clima de tranquilidade. Então, portões abertos desde as 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde no horário de Brasília. Vá em paz, vá em tranquilidade. Nós vamos fazer o seguinte, cobertura especial da TV Câmara Campinas. Nós vamos ficar todo dia até o fim da apuração com a nossa equipe aqui no estúdio e também nas ruas. A gente vai fazer o seguinte, uma pausa agora e às 9h30 da manhã eu vou dar um outro giro porque a nossa equipe está em deslocamento e aí eu vou acionar novamente a nossa equipe que vai trazer mais informações porque você sabe, cobertura das eleições 2022 é aqui na TV Câmara Campinas. É a TV Câmara Campinas na cobertura das eleições 2022 até o resultado final. Estaremos aqui no estúdio e com as nossas equipes na rua, trazendo as principais informações a você. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que você pode participar enviando a sua mensagem, a sua participação para o número do nosso WhatsApp. Tem alguma dúvida sobre o dia de hoje? Número do WhatsApp já está aí na sua tela, 19 é o nosso DDD, 978293776. Bom, na primeira entrada nós estivemos nos colégios Pio XII e Dom Barreto, tudo tranquilo nos dois colégios. E agora eu aciono o repórter André Aranha, que está no distrito do Ouro Verde. E segundo o levantamento do Tribunal Regional Eleitoral, a zona eleitoral 378 foi a que mais cresceu em relação à última eleição, em mais de 6%, e agora conta com 201.709 eleitores. André Aranha, conte pra gente como foi o trajeto do Pio XII para o colégio o Newton Pimenta Neves, no bairro Vila Aeroporto, no distrito do Ouro Verde, e diferentemente do colégio que você estava do Pio XII, vejo uma fila atrás de você, a movimentação tá grande por aí. Seja bem-vindo mais uma vez e bom dia. Pois é, bom dia mais uma vez para você, Gabriel Castro, bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, o trajeto foi tranquilo do Pio XII até aqui e é verdade, você observou muito bem, não é? Com relação, evidentemente, ao Pio XII, onde nós estávamos ao vivo na minha primeira participação, não é? Que fica ali na região central de Campinas, no bairro Bosque, não é? E lá estava mais tranquilo. Aqui realmente tem bastante gente, mas tem uma explicação, é o terceiro maior colégio, não é? Com o número de sessões da zona 378. Então tem bastante gente, tem fila, não é? A gente conversou com as pessoas aqui e tudo isso era esperado por uma questão da biometria e tudo mais. Mas vamos bater um papo com o Wilson, que está aqui, vai contar pra gente como está a votação. Os portões foram abertos às 8 horas. Muito obrigado por atender a nossa reportagem ao vivo. Bom dia e bom trabalho para você, Wilson. Um bom dia a todos. Realmente os portões da nossa escola foi aberto das 8 e procede até às 17 horas. Bom, a gente está vendo essa fila aqui, tem muita gente para votar. Não tem nenhum problema não, né, Wilson? É só questão da biometria que demora um pouco, não é? Sim, a fila está um pouco extensa devido a esse processo, né? Temos aí que fazer todo o registro, assinaturas, recolher assinaturas, mas tudo está em bom andamento. Tem também aquela questão, não é, que agora tem um segundo para apertar a tecla confirma, né, Wilson? Exato. Tudo isso demora mais um pouquinho, mas está tudo indo bem. Bom, eu já trouxe algumas informações na minha primeira participação ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, mas é sempre importante a gente reforçar, tendo em vista que, não é, algumas pessoas acordaram agora, ligaram a TV, então vamos lá, como faz para votar? Tem que trazer documento, é possível votar
com o e-título, que é o aplicativo, como é que é? Sim, trazer o seu título, pode trazer também o documento como carteira de habilitação, RG, e é isso daí os procedimentos. Importante também reforçar, né, Wilson, que não pode entrar com o celular, né? Sim, caso entre com o celular, tem uma mesa específica onde o eleitor vai disponibilizar e deixar o seu celular ali quietinho para fazer a votação com segurança. Como que é a questão, né, da vestimenta, não pode entrar sem camisa? Não pode, tem que vir com vestimenta correto. Caso o eleitor esteja com camisa de seu candidato, não pode ter aglomeração e nem fazer campanha, tá? Pode entrar com essa camiseta, porém não pode fazer campanha política dentro da unidade escolar. Tá bom, então fecha às 5 horas da tarde, né? 5 horas da tarde, vamos fechar os portões. Tá, então quem chegar até às 5 horas consegue votar, daí fecha o portão, não é? Evidente que quem estiver dentro, daí pode votar, mas depois das 5... Depois das 5 não, somente poderá votar aquelas pessoas que estiverem dentro da unidade escolar, a partir das 17 horas. É isso aí, Nilton. Wilson, estamos aqui na Escola Nilton Pimenta Neves, né, no Ouro Verde, e região da zona eleitoral número 378, segundo o levantamento aqui, né, do Tribunal Regional Eleitoral, é com o maior número de eleitores. A gente já trouxe essa informação, abrange aí as regiões dos bairros Vila Aeroporto, DIC, não é? Foi a que mais cresceu, a alta de 6,29%. Olha só o total de eleitores, não é? 201.707. Então, realmente, é muita gente aqui e, evidentemente, que está com fila, mas é normal, tem a questão da biometria. O pessoal está tranquilo, está paciente, nenhum problema aqui na escola. Gostaria de agradecer a sua participação ao vivo conosco aqui, viu, Wilson? Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Eu que agradeço a TV Câmara, muito obrigado a todos aí. Tá bom, muito obrigado ao Wilson. A gente segue por aqui, mostrar mais um pouquinho a fila aqui, não é? É o pessoal votando. Deixa eu passar aqui, portanto, algumas informações importantes ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Alguns números, né, Gabriel? Para o pessoal ficar muito bem informado, lembrando que no Brasil são 918.483 eleitores aptos a votar. A gente está no estado de São Paulo, então é importante também destacar os números aqui do nosso estado. São 34.667.793 aptos a votar. Aqui em Campinas, a gente já trouxe a informação, são quase 900 mil pessoas, hein? 878.715 pessoas que podem votar, e realmente todo mundo exercendo aqui o seu direito a voto e tudo mais. Tanto que a gente está vendo uma movimentação bem grande aqui no distrito do Ouro Verde, não é? As pessoas, eu conversei com algumas pessoas, Gabriel, antes de entrar ao vivo. Olha, não vi reclamação, não é? As pessoas estão aguardando, evidentemente, está tranquilo, não é? A fila realmente está grande, mas por esta questão que o Wilson trouxe para a gente, questão da biometria, aqui realmente muita gente vota, por isso acaba demorando um pouquinho mais. Mas basta o pessoal ter um pouco de paciência para conseguir exercer o seu direito. Bom, informações importantes da INDEC: as ações operacionais começaram às 6 horas da manhã, vão até o final da apuração. No período das 6 horas até as 15, haverá bloqueio parcial da Avenida Dr. Campos Salles, portanto, já está bloqueada, com a ocupação de 2 faixas de rolamento à esquerda no trecho entre a José Paulino e também a Francisco Glicério. Outra informação importante, não é, que a partir das 3 horas da tarde até as 10 horas da noite haverá bloqueios totais, hein? Os fechamentos vão atingir os seguintes trechos. Então, atenção, uma informação realmente importante: a Avenida Dr. Campos Salles, não é? Entre as avenidas Senador Saraiva e Francisco Glicério, a Rua José Paulino entre a Moraes Salles e Bernardino de Campos,
e também a Rua General Osório, entre a José Paulino e a Francisco Glicério. Portanto, é importante que as pessoas possam ficar aí atentas também a essa questão, a essas questões que envolvem o trânsito. Bom, Gabriel, daqui a pouco eu vou voltar de mais um ponto aqui da cidade de Campinas, trazendo informações, como está a votação, não é? A gente está por aqui acompanhando, vamos ficar mais um pouquinho aqui conversando com as pessoas, não é? Gravando algumas entrevistas. Daqui a pouco eu prometo para você que eu volto de um outro ponto aqui da cidade de Campinas. Combinado, Gabriel? Combinado, André Aranha, muito obrigado por todas as informações diretamente do distrito do Ouro Verde, com bastante fila, então, neste colégio, né, no Newton Pimenta. Então, você que está nos acompanhando, que vota neste colégio, se quiser já pode ir para a fila, ou se não tem que esperar um pouquinho, porque a fila está muito grande neste momento no colégio, com as imagens que nós estamos acompanhando ao vivo, 9 horas mais 40 minutos, por conta da biometria também, do tempo, né? São muitos cargos que nós vamos votar no dia de hoje, então é interessante ter muita tranquilidade e muita calma para poder fazer este voto. Olha, a nossa equipe ela não para, viu? Ela segue por toda a cidade atrás de informações. Nós estamos cobrindo este dia especial, acompanhando a movimentação, a votação nos colégios eleitorais. Do distrito do Ouro Verde, nós vamos para o Taquaral, na zona eleitoral de número 275, na Faculdade EFAC, que é o maior colégio eleitoral de Campinas. 149.445 eleitores deverão votar. Então, Mariana Meira, muitas pessoas estão chegando por aí, tem fila por aí também, clima tranquilo, e já fala pra gente do trânsito também. Na sua primeira entrada, você estava no Colégio Dom Barreto, aqui na Ponte Preta, da Ponte Preta para o Taquaral, imagino que vocês foram pela Norte-Sul. Como é que foi este trajeto? Pegou trânsito, foi tudo tranquilo, a limpeza na frente da escola, pelo que eu estou vendo, está ok, está legal? Seja bem-vinda mais uma vez e bom dia. Bom dia mais uma vez, Gabriel. Bom dia a todos que chegaram agora, não estão com a gente desde cedinho, estão ligando a TV agora, as redes sociais. A gente está aqui trazendo as informações diretamente dos nossos olhos de repórteres, né? E eu sempre falo que jornalista é aquela pessoa que não para de prestar atenção, né, em tudo que está acontecendo à nossa volta. E não foi diferente nesse trajeto, Gabriel, que você mencionou, lá do Colégio Dom Barreto até aqui o Taquaral, nesse que é o maior colégio eleitoral de Campinas, a Faculdade Anhanguera de Campinas, unidade 3, a FAC. Foi muito tranquilo, a gente observou um trânsito ainda tranquilo, a gente observa que mais para o período da tarde as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas na cidade, mas até agora foi tudo bem. E chegando aqui nos deparamos também com uma outra surpresa, tudo muito limpo aqui, Gabriel, não vimos nenhum santinho, muita limpeza no chão, as pessoas respeitando todas as regras, né, de organização também. Aqui existe uma entrada para pedestres, a única complicação mesmo aqui é para estacionar, né? Aqui a gente está na marginal da avenida, muitos carros passando, procurando vaga. Agora até deu uma acalmada, mas quando a gente chegou estava um pouco mais concorrido. Então a gente tem visto bastante motorista passando aqui, deixando as esposas, os maridos, a família para votar até achar uma vaga e aí votar aqui para o colégio eleitoral. Muita gente respondendo a sua pergunta aqui, né? Era de se esperar que a gente encontrasse muita gente entrando e saindo o tempo todo. Como eu disse, a limpeza também chamou bastante atenção. São 26 sessões eleitorais aqui no local, milhares de eleitores que estão passando aqui desde cedo, que fizeram questão de vir, né, e exercitar a sua cidadania. Mas o que me chamou a atenção, né, eu comentei dessa questão da complicação para estacionar, mas o que me chamou muita atenção aqui mesmo, conversando com as pessoas antes da gente entrar ao vivo, né, a gente sempre fica ouvindo histórias para saber o que as pessoas estão pensando desse dia. Me chamou a atenção a sensação de dever cumprido que alguns eleitores e eleitoras estão hoje. Pude ver um brilho no olhar, tanto de idosos
idosos quanto de jovens para acordar hoje sabendo que é um dia histórico, sabendo que é um dia decisivo e sabendo que um voto pode fazer muita diferença para eleger os nossos representantes. Então, o que a gente viu foi uma sensação de otimismo, de alegria, de patriotismo por parte das pessoas. Vimos até cachorros aqui, Gabriel. O pessoal tem vindo com família, com bebês de colo, bebês no carrinho, cachorros na coleira, aproveitando para dar uma passeada também. Então, até agora, tudo tranquilo por aqui. Trânsito tranquilo, sem ocorrências. Conversamos também com a equipe ali de dentro, está tudo fluindo normalmente. E lembrando, aqui existe um aviso ali na frente do TRE de que quem precisa justificar, ou seja, quem está fora do seu domicílio, aqui também é um posto para justificativa. Então fica a dica para quem está nos assistindo, não está no seu município de origem, vai precisar deixar uma justificativa, aqui é possível. É só trazer um documento com foto, mas se você tiver a sua biometria já cadastrada e o seu aplicativo e-título baixado até ontem, vou bater nessa tecla para puxar a orelha de quem esqueceu, foi até ontem, é só vir aqui ou com o aplicativo com a sua foto ou com o seu documento pessoal com foto. E olha, Gabriel, ali atrás tem uma feirinha, uma barraquinha de pastel que começou a se erguer minutos antes da gente entrar ao vivo e que deu tempo perfeitamente. Olha só que coincidência, a gente encerrando aqui a nossa participação, essa segunda participação, porque eu ainda vou voltar, já tem gente servindo pastel ali. Eu acho que isso é um sinal do universo para mim e para nossa equipe que está aqui nos bastidores comer um pastelzinho, que a gente é filho de Deus também, né? Merece, Mariana Meira. Nossa equipe entrou cedinho, a cobertura desde antes das 8 horas da manhã já começou esse trabalho com o deslocamento, checagem de informações, então fique à vontade, consuma este pastel, mas olha, eu vou te acionar ainda pela manhã, então tem que ser um pouco rápido aí para você colher as informações, porque já já você volta, então agradeço a Mariana Meira por todas as informações neste dia especial, na nossa cobertura especial aqui das eleições, 9 horas mais 46 minutos. Eu vou fazer o seguinte, desta vez vai ser um rápido intervalo, em 2 minutos e 30 eu volto, porque tem entrevista ao vivo com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Campinas sobre o clima dessas eleições, vamos falar também sobre a segurança das urnas. Então você aí de casa, tem alguma dúvida, tem algum questionamento? Manda pra gente. Número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela. Lembrando sempre, apareceu o número do WhatsApp, um pouco antes tem o nosso QR Code, olha só. Eu estou apontando aqui para ele com a câmera do seu celular apontada para este QR Code. Você já tem acesso ao número do nosso WhatsApp, já vai aparecer uma mensagem ali. Você aperta e pode enviar o seu questionamento que eu vou repassar. Rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo. Cobertura das eleições 2022 é aqui na TV Câmara Campinas. Nove horas mais 56 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, dia especial, eleições gerais e dia entrevista também agora, viu? Porque eu recebo o Valdemir Moreira dos Reis Júnior, ele que é advogado, professor de Direito da Metrocamp, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Campinas. Então, primeiramente, Reis Júnior, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo neste domingo pela manhã, por atender a nossa equipe, participar ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. E é um dia que tem muitas restrições, com algumas regras, e que talvez as pessoas ainda não tenham dúvidas. Então, seja bem-vindo e bom dia.
Bom dia, Gabriel. Primeiramente, quero agradecer o convite, dizer que eu estou sempre à disposição da Câmara Campinas, da TV Câmara Campinas, e que é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês no dia de hoje. Rei Júnior, primeiro falando sobre o clima dessas eleições. Claro que é um pleito que tem as suas particularidades, são candidatos diferentes, é um momento do país que é sempre distinto em relação aos últimos anos, mas infelizmente nós acompanhamos no período pré-eleitoral, infelizmente, muitos casos de violência acontecendo. Como é que você define o período de pré-eleição? Ainda é um momento que nós estamos entendendo como é que essa democracia funciona. Como é que você entende este período de pré-eleição? Já faz algum tempo que a política... ânimos acirrados, né? Em alguns momentos parece até que a gente está falando de futebol, de torcidas, né? A política está saindo um pouco daquele campo ideológico para entrar num campo de torcida, o que é triste, né? Porque começa a criar aquele clima de quem não está comigo é contra, quem não está comigo é meu inimigo, e isso traz reflexos de todo tipo na sociedade. Talvez nós estejamos num momento em que isso está mais à flor da pele, e nós temos visto aí dia após dia notícias na imprensa de briga, alguns até com desfecho lamentável, né, de morte, enfim. É importante que essa democracia se fortaleça de modo que a divergência seja vista como algo salutar, que né? Se todo mundo pensasse igual, a coisa também não funcionaria. Então é importante a divergência, o debate, sobretudo, desde que com respeito e com compreensão do ponto do outro. Esse medo que muitas pessoas têm, nós acompanhamos relato de utilizar uma determinada camisa por conta da cor, de sair todo adesivado ou de adesivar o próprio carro. A gente pode colocar que é uma manchinha na nossa democracia, essa violência, ela ataca essa liberdade. A gente tem um longo caminho para a gente poder percorrer ainda, Rei Júnior. Até antes de responder a sua pergunta, é até importante que fique claro que no dia de hoje, o candidato ele está proibido terminantemente de fazer qualquer tipo de propaganda eleitoral. Já o eleitor, ele não tem essa restrição. O eleitor, ele pode, de forma silenciosa, manifestar o seu apoio no dia de hoje. Então, aquele que quiser ir votar com uma camiseta, com um brochinho, com um adesivo colado na camiseta, com o seu candidato, isso não tem problema nenhum. Atualmente, o que nós temos visto é que alguns símbolos, sejam eles símbolos nacionais, como a bandeira do Brasil, a camiseta da seleção brasileira, entre outros símbolos, têm sido utilizados como uma forma dessa manifestação, né? A Justiça Eleitoral até se debruçou sobre esse tema, esboçou-se aí uma certa limitação da liberdade do eleitor de se vestir como ele quiser no dia de hoje. Mas o fato é que realmente tem gente que tem receio, por exemplo, de sair hoje com uma camiseta dessa ou daquela cor, em razão daquilo que vai encontrar pela frente. Tem gente que adesivou o carro, mas está tirando porque tem receio de estacionar perto da escola e quebrar em vidro, esse tipo de coisa. Mas é importante saber que essa liberdade, ela existe e ela deve ser preservada, né? É importante também o papel das forças de segurança pública para manter essa ordem, né? De modo que a gente não pode admitir, em hipótese alguma, que se naturalize essa violência pelo simples fato de alguém demonstrar o seu interesse por esse ou aquele candidato. Rei Júnior, como presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Campinas, como foi ou como é o trabalho neste período? Quais foram ou são os desafios? Bom, a nossa comissão ela atua durante todo o tempo, né? Não só no período de eleição. A gente tem um trabalho focado na divulgação do direito eleitoral, né? É uma área que tem crescido bastante e isso é muito bacana. Vai, inclusive, em pouco tempo entrar dentre as matérias que se cobra na prova da OAB, coisa que não acontecia antes. Então, a gente trabalha bastante, né, no sentido de divulgar o direito
eleitoral, tanto no âmbito acadêmico como por meio de palestras, até com finalidade profissional para advogados. Além disso, em períodos de eleição, nas eleições municipais, a gente sempre promove encontro com os candidatos a prefeito aqui no município de Campinas, para que eles possam expor as suas ideias para os advogados presentes, o público de maneira geral, e nas eleições gerais, como a desse ano, a gente sempre acompanha, né, o papel das instituições, a gente fica à disposição da Justiça Eleitoral para contribuir naquilo que for necessário, e fazemos, na verdade, esse papel realmente só de acompanhar o procedimento e de ficar de stand-by à disposição da Justiça Eleitoral sempre que necessário. O Rei Júnior, muda de uma eleição para outra este trabalho da OAB Campinas? Muda porque no âmbito local, aqui no município, o nosso trabalho ele é mais focado e mais direcionado para o município de Campinas, né? Esse encontro que a gente tem feito, e já fizemos isso nas últimas 3 eleições, esse encontro com os candidatos a prefeito é sempre muito importante, porque é algo realmente localizado e próximo de nós, né? Não que as eleições gerais não nos afete, pelo contrário, o papel de um deputado federal é fundamental, enfim, mas no âmbito municipal, o prefeito é a nossa linha de frente aqui, né? Os vereadores são a nossa linha de frente, ou seja, são aqueles que estão realmente do nosso lado, de modo que a nossa atuação ela é muito mais intensa nas eleições municipais. Rei Júnior, ainda sobre este trabalho, né, da OAB Campinas, se nós lembrarmos, na última eleição em 2020, nós estávamos com muitos casos de Covid-19, ainda sem uma boa parcela da população vacinada. Esse ano, menos restrições, é um trabalho mais presencial do que virtual? Exato. Naquele período, o nosso trabalho ele era praticamente 100% remoto. O encontro que nós fizemos, inclusive, com os candidatos foi de forma remota, mas agora, em 2022, já com um esfriamento, né, digamos assim, das consequências da pandemia, a gente já pôde trabalhar, a OAB já vem trabalhando com eventos presenciais já há algum tempo, o que é muito bom, né? A gente retoma aí aquele clima de normalidade. Ótimo. Ainda sobre este clima que nós estamos falando, sobre este período das eleições. Se porventura a pessoa ela for votar e aí ela recebe aquele santinho com o nome de candidato, ou alguma pessoa que você não conhece começa a conversar sobre algum candidato, isso pode como proceder no dia de hoje? Bom, se a pessoa for abordada a caminho do seu local de votação por alguém que pede voto e que entrega um santinho, isso é uma conduta irregular, isso é um crime eleitoral, é a chamada boca de urna. A pessoa que se deparar com uma situação dessa, ela pode solicitar o suporte da Polícia Militar, todos os locais de votação a Polícia Militar está presente, para que se faça, então, para que se tome, então, as providências cabíveis, uma vez que, como disse, repito, essa conduta é crime, tá? É um crime eleitoral. Se, no entanto, a pessoa está ali na fila de votação e ali existe uma conversa, jogando conversa fora, enfim, aí a gente não pode considerar isso como boca de urna, porque isso faz parte da liberdade que é conferida às pessoas, mesmo no local de votação, tá? Então é importante diferenciar essas condutas. Até pegando o gancho da sua pergunta, eu disse agora há pouco que é possível, né, a manifestação silenciosa do eleitor, mas é proibido a aglomeração, tá? Então, se várias pessoas que são simpatizantes desse ou daquele candidato estiverem juntas, aglomeradas, nas proximidades da escola, ainda que não estejam pedindo voto para ninguém, essa também é uma conduta vedada, isso também não pode acontecer. Ótimo, estão chegando algumas participações através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. A primeira é da Mariana, ela pergunta, ela diz que você aqui já abordou a questão que pode ir votar com a camiseta, que pode votar com bandeira. Ela pergunta se pode votar com alguma mensagem, ou ir com cartaz, ou escrever alguma coisa na camiseta, ou mesmo na bandeira. Isso é válido? Pode ou não?
Com cartaz eu entendo que não. A bandeira enrolada ao corpo, uma mensagem na camiseta, uma mensagem nessa bandeira, isso é possível sim. Outro questionamento que chegou para a gente através do número do nosso WhatsApp, agora é sobre fake news, e aí eu já vou colocar para a gente o assunto também das urnas eletrônicas. A mensagem que chegou aqui para a gente é o seguinte, tem gente falando que quando você vota em um determinado candidato, a urna ela vai fazer um barulho diferente e não aquele que a gente está acostumado. Reis Júnior, a urna, independentemente do candidato que você for votar, ela faz sempre o mesmo barulho que nós estamos acostumados? Sim. Essa é uma notícia falsa que tem circulado na internet essa última semana. Tem uma outra notícia falsa também que tem circulado no sentido de que se a gente apertar o confirma durante a mensagem de confira o seu voto, que o voto não é computado. Isso não é verdade, isso não existe. Então, não há barulho diferente, não há possibilidade de perder voto se você apertar o confirma durante a mensagem de conferência de voto, nada disso. Isso tudo é padrão no Brasil inteiro, faz parte do sistema da urna eletrônica. Número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Recebeu alguma mensagem por rede social, leu em algum lugar, alguém falou alguma coisa para você que você está em dúvida se realmente pode ser feito no dia de hoje ou não? Nós estamos conversando com um especialista, mande o seu questionamento para a gente, que ele vai responder informação segura e confiável. Número do WhatsApp está embaixo da sua tela. Manda o seu questionamento. Agora é o momento de tirar todas as dúvidas, porque a gente sabe que nesses últimos dias, no dia de hoje, circulam muitas informações através das redes sociais ou alguém que comenta com você. Então, tire essa dúvida, esclareça para que você fique bem informado. Rei Júnior, já que nós estamos falando sobre as urnas eletrônicas, infelizmente, elas sofrem constantes ataques, fake news sobre ataque hackers, que a pessoa queria votar em um candidato, aí aparecia a foto de uma outra pessoa. E aí, nas últimas eleições, algumas pessoas começaram a tirar foto no momento do voto e depois divulgar em rede social para provar que votou em determinado candidato. E aí o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade alterações em uma resolução sobre a entrega do celular aos mesários. Como é que você enxerga essa situação? Bom, é uma conduta vedada a divulgação do voto, tá? Isso de fato não é de hoje, isso não é nenhuma novidade. Infelizmente, também não é de hoje, várias mentiras, várias desconfianças infundadas sobre o sistema da urna eletrônica pegaram em parte da população que entenderam por bem então que precisavam ali registrar o seu voto de modo a se certificar de que o voto que ela conferiu àquele ou outro candidato realmente foi para ele, como se fosse possível ter a conferência por meio dessas imagens, mas enfim, o fato é que a Justiça Eleitoral, diante desse cenário, diante dessa realidade, tomou uma medida que, agora eu vou emitir uma opinião pessoal, que é uma medida extrema, que limita a liberdade do eleitor e de não permitir que ele vá até a urna portando o seu celular. Talvez, de novo, agora é uma opinião, sou eu que estou falando, talvez fosse mais normal, digamos assim, aprovar uma sanção, aprovar uma medida para aquele que efetivamente descumpre a regra, e não de forma generalizada no Brasil inteiro, de que todo mundo tem que deixar ali o seu celular com o mesário, com alguém da sessão, para ir à urna de votação. Mas a realidade é essa, a Justiça Eleitoral entendeu por bem fazer dessa forma, então teremos nessas eleições pela primeira vez uma regrinha nova, que é a obrigatoriedade de deixar o celular ali com o mesário para ir até o local de votação. Nesta mesma resolução, saiu que está proibido o porte de arma nos locais de votação. Há uma diferença em relação aos outros anos? Tem a ver com segurança? Sim, até por conta do nosso primeiro tema na manhã de hoje, esses ânimos acirrados, todo mundo receoso, com o clima quente das eleições, o TSE entendeu por bem gerar também, trazer também essa limitação ao porte de arma no dia da eleição.
A nossa equipe continua trabalhando. A informação que chega agora do Tribunal Superior Eleitoral: urnas substituídas até agora 401 em todo o nosso país, o que significa 0,07%. Então, 401 até agora, segundo a informação que chega do Tribunal Superior Eleitoral. Como é que funciona essa história de troca, Rei Júnior? Uma urna, ela apresenta um determinado problema, já tem uma outra urna que fica preparada ali? A urna é um equipamento eletrônico. Como qualquer equipamento eletrônico, às vezes ela pode dar problema. Você mesmo disse aí um número realmente bastante baixo, mas é possível de acontecer. Existe um protocolo, uma resolução também do TSE que determina o que se fazer nessas situações. A primeira coisa que se faz, Gabriel, é aquilo que a gente faz em casa quando a internet para de funcionar. Desligar e ligar de novo. É o primeiro procedimento. Às vezes esse procedimento por si só já faz com que tudo se restabeleça. Se esse procedimento não der certo, eles verificam se o cartão de memória e as urnas, elas possuem dois cartões de memória, o interno e o externo. Eles retiram e colocam de novo, porque às vezes algum tipo de mau contato ali no cartão de memória. Se mesmo o cartão de memória não resolver, aí sim se faz a substituição das urnas. Todas as escolas têm urnas sobressalentes para situações excepcionais desse tipo. E aí então se faz a troca da urna, e se ainda assim não resolver, confesso a você que não tenho notícia disso ter acontecido nos últimos anos, mas se ainda assim esse terceiro procedimento não der certo, aí se se continua a votação por meio de cédula. Mas primeiro se faz todo esse protocolo e a troca da urna normalmente já resolve o problema. Lembrando que aqui no Brasil, 156.454.011 eleitores estão aptos a votar. As urnas são 472.075 e dessas 472.000, apenas 401 foram substituídas, 0,07%. Rei Júnior, continuando falando sobre fake news, nesta época é muito comum, né? Vídeos, mensagens por redes sociais, WhatsApp, Telegram, e aí você já cria uma lista e manda um conteúdo, seja por vídeo, seja por mensagem. E ali pode ter ataques a um determinado candidato. Recebeu um conteúdo, a pessoa tem que denunciar, o que ela precisa fazer? É crime atacar um outro candidato? Recebeu alguma coisa no dia de hoje? Hoje não é permitido fazer campanha eleitoral, como eu disse, de modo que se a pessoa receber qualquer coisa no WhatsApp, seja propaganda eleitoral, seja alguma forma de pedir voto, ainda que implícito, por meio de um candidato, isso é uma conduta vedada, a pessoa pode fazer uma denúncia no sistema Pardal do TSE, porque essa, repito, é uma conduta vedada. Agora veja, se a pessoa recebe ali uma notícia, que é uma notícia falsa, e ela repassa essa notícia falsa, ela está incorrendo também no ilícito, que é a transmissão de mensagens ofensivas, por vezes caluniosas, por vezes que representam algum tipo de injúria, e isso vai incorrer, evidentemente, em um ilícito, né? E a pessoa pode responder por isso. Então é muito importante que a pessoa tenha um certo cuidado na hora de repassar aquilo que ela recebe, porque nem sempre é verdadeiro, e às vezes não só não é verdadeiro, como acaba gerando aí a prática de um crime. Só é importante também que a gente entenda que nem tudo que contém uma crítica é considerado um ilícito ou um fake news, né? Sobretudo quando os candidatos são pessoas públicas, eles estão propensos à crítica. E a crítica por si só não é um ato ilícito, né? Aquele que se coloca como pessoa pública tem que estar disposto a ser criticado, assim como gostaria de ser elogiado. Então, é importante identificar o conteúdo disso que se recebe para saber se é fake news, se é injúria, se é calúnia, enfim, para saber se existe algum tipo de ilicitude na conduta. Então, existe uma punição para quem fez o vídeo e uma outra para quem compartilha, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu só compartilhei, eu só repassei, não fui eu que fiz. Este compartilhamento também não pode ser feito.
Também, exatamente. A punição ela é para quem criou e às vezes a criação, Gabriel, é muito difícil de identificar, né? Porque circula tanto que às vezes você não chega na fonte. De modo que a transmissão, por si só, ainda que não tenha sido a pessoa quem fez aquela mensagem, ela também é passível de punição. Valdemir Moreira dos Reis Júnior, advogado, professor de Direito da Metrocamp e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UB Campinas, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade do seu tempo. Todas as informações que foram passadas aqui é de grande valia. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade você retornar. Aconteceu alguma coisa, a nossa equipe certamente irá acioná-lo e fica aberto aí para suas considerações finais, algo que você julgue importante passar para o nosso telespectador, para o nosso eleitor ou eleitora. Bom, inicialmente eu quero agradecer muitíssimo pelo convite e dizer que é sempre uma alegria muito grande poder participar e contribuir aqui para a TV Câmara Campinas. Quero dizer também que hoje é um dia bastante intenso aqui para nós, então nós estamos de plantão hoje o dia inteiro, vendo a necessidade, a TV Câmara tem total liberdade para entrar em contato comigo e a gente volta. Mandar também um abraço para a nossa presidente Luciana Freitas, né, que colocou aí para nós esse grande desafio que é tocar essa comissão. E deixar aqui uma mensagem para o eleitor, que hoje é um dia bastante especial, hoje é o dia que se diz que é a festa da democracia, é um dia que foi conquistado a duras penas pelos nossos antepassados, então é importante que a gente participe disso, que a gente vote e que a gente faça parte aí do que o futuro nos prepara nos próximos 4 anos. Muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos a participação do Reis Júnior ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, 10h mais 19 minutos, e a gente segue com a nossa cobertura intensa aqui neste domingo. Você que está nos acompanhando, sabe as regras sobre este dia especial? O que pode, o que não pode ser feito no dia? Nós citamos algumas coisas aqui. Horário de fechamento dos portões. Bom, a partir de agora você continua bem informado. Algumas regras precisam ser obedecidas no dia da eleição e por isso nós viemos aqui conversar com a chefe de cartório, Egli Vilhena, que vai explicar para a gente, Egli, o que pode e não pode no dia das eleições. No dia das eleições é vedada a propaganda eleitoral. O eleitor ele pode se manifestar silenciosamente, ele pode usar a camiseta do candidato dele, um broche, um distintivo, mas ele não pode fazer atos de propaganda, ficar impulsionando propaganda eleitoral, isso tudo é vedado pela lei de eleições. Distribuição de santinho na porta da escola. Também não pode. Toda propaganda eleitoral de distribuição de santinhos, carreata, comício, ela pode ser efetuada só até a véspera das eleições, até o sábado. Nem mesmo faixa na porta da escola. Não, nem mesmo faixa na porta da escola. Horário de votação. A votação ela tem início às 8 horas da manhã e vai até às 17 horas. É importante lembrar que as 8 e as 17 são registradas pelo relógio da urna eletrônica. Então, é muito importante que o eleitor chegue com alguns minutos de antecedência para ter certeza de que ele vai conseguir votar. Deu o horário, a pessoa conseguiu entrar dentro da escola, ainda vota ou não? O eleitor ele tem que estar na sessão para votar, não só no local de votação. Às 17 horas, o mesário vai distribuir senha para os eleitores que estiverem na fila da sessão. Então, é importante que o eleitor seja bastante pontual e chegue antes das 17 horas para garantir o seu direito de voto. Sem exceção, inclusive quando a gente fala de pessoas com deficiência. Sem exceção, inclusive quando se fala em pessoas com deficiência, a lei não estabelece privilégio para essas pessoas. As pessoas com deficiência, elas poderiam ter cadastrado essa deficiência até agosto para conseguirem votar numa sessão acessível. E aí essas sessões são condicionadas pelo tipo da condição do eleitor. Exatamente. Essas sessões elas ficam localizadas em pontos da escola em que a acessibilidade seja assegurada, seja porque aquela sala ela está no ambiente térreo ou porque é assegurada a acessibilidade por elevadores. Muito obrigado, Egli. Imagina. Eleições 2022 é aqui na TV Câmara Campinas.
Muito obrigado, Michel Amorim, por todas as informações. E no Brasil, o voto é facultativo, ou seja, opcional, para aqueles que têm entre 16 e 17 anos e para quem tem mais de 70 anos. Mas aqui em Campinas, dos 102.473 idosos acima dos 70 anos, nós encontramos quem vai exercer o direito e votar neste domingo. Seu Valci tem 80 anos. Por lei, há 10 ele não seria mais obrigado a votar, mas não importa. O título de eleitor já está na mão para ir às urnas no próximo domingo. Eu acho que o direito do voto é um direito de cidadania, né? E é uma forma de eu construir um projeto para a nação, para o país, para mim, para minha família, para a família de todos os brasileiros. Eu acho que o voto ninguém poderia deixar de votar, porque se eu não votar, eu não vou poder falar absolutamente nada, porque eu não tive o direito de escolha. O senhor, então, domingo agora, vai para o seu colégio eleitoral, faça chuva ou faça sol, vai deixar o seu voto lá. Com meus 80 anos, eu vou lá exercer o meu direito de cidadão, vou votar para a gente pensar num país diferente, um país onde todo mundo possa ter o seu direito garantido, e só através do voto, né? Histórias como essa, felizmente, não são tão incomuns assim. O eleitorado acima de 70 anos cresceu 23,82% no Brasil. Eram 12 milhões em 2018 e esse ano são 14,8 milhões. Mas o que chama atenção mesmo nas pesquisas de 2022 do Tribunal Superior Eleitoral é aquele público jovem que também ainda não é obrigado a votar. Os eleitores de 16 e 17 anos correspondem a mais de 2 milhões do total que poderá computar seu voto neste domingo, 50% a mais que em 2018. Gustavo, Gabriele e Nicole são alguns dos estudantes que, assim que completaram seus 16 anos, já tiraram o título. E fazendo jus à juventude, eles têm tudo online, na palma da mão. Bastante incentivo da família e eu acho que é importante tirar o título agora, porque é um momento assim de a gente tem que decidir o futuro das coisas do nosso país. Eu sempre, quis tirar o meu título de eleitor, então quando eu tive a oportunidade, que foi quando eu fiz 16 anos, foi a primeira coisa que eu fiz, foi tirar meu título. Eu acho que nós devemos estudar os candidatos para ver o que melhor representa a gente, porque cada voto é super importante também, para a gente construir uma nação condizendo com os direitos básicos que nós precisamos. O cientista político Paulo de Tarso faz observações sobre isso. Ele diz que de 2013 em diante houve um movimento de despolitização no Brasil que desmotivou os jovens a se envolverem na política. Mas esse cenário mudou. E a gente percebe que tentou-se, o próprio Tribunal Eleitoral fez campanha, houve um engajamento de figuras públicas, artistas, que alcançam mais esse público jovem, e houve, de certa forma, uma reação e uma recuperação. Talvez, com esta eleição, dadas as características, dadas as ocorrências que nós estamos assistindo, pode ser que isso se transforme num movimento, mais uma vez, de retomada, de inserção e de repolitização, principalmente desse público. Segundo o TSE, as mulheres também se destacam. Elas são mais da metade dos eleitores, entre eles a Lara, que é professora e não abre mão de falar de política. É algo que as pessoas precisam entender. No nosso dia a dia, nós já fazemos política. Então, assim, eu não me importo com política, não tem essa possibilidade. Nós fazemos nas nossas conversas, nossos posicionamentos, da maneira como eu ajo ou não, ou eu me omito, eu estou fazendo política. Então, o conversar, o falar, o dia a dia, falar até mesmo sobre o que está acontecendo, o que, às vezes a gente lê muita coisa, mas não consegue processar essa muita coisa, essas informações que a gente recebe. Então, conversar com alguém, o perguntar,
votar, o se posicionar, isso faz bem. Por quê? Porque daí você vai começar a refletir sobre aquilo que você recebeu, sobre as informações que você tem recebido. E se tudo é política, é impossível não contar aqui a história da Anne, atriz de 37 anos, transgênero e agora prestes a ir votar com o tão esperado documento de registro de seu nome social. Era complicado. Porque, tipo assim, era o RG, olhava pra mim, pra minha cara, essa pessoa não é, tá falsificando, quem é você? Era constrangedor. Uma evolução tardia. Esses grupos não surgiram há 5 anos. Essas pessoas não estão na sociedade há 5, 6 anos. Elas estão a vida inteira na sociedade. Oprimidas, violentadas, massacradas. É uma baita evolução. Pequena, mínima, ínfima. Mas é uma baita evolução. E daí para frente tem que ser maior. E o especialista faz um apelo. Diz que é um momento delicado e decisivo da história do Brasil, por isso é essencial a participação de todos. Todo mundo tem que votar. O mais importante, quer dizer, você tem uma regrinha simples e básica. Todo modelo político, não existe modelo político perfeito, inclusive a democracia, mas ela é insubstituível, é a melhor de todas, né? Você pode aceitar ou desejar qualquer coisa. A única coisa que você não, que é uma característica da democracia, na democracia você pode tudo, você não pode acabar com a democracia, o resto você pode tudo. Então esse é o detalhe, quem for votar, que fique de olho na importância para a sua vida, não é para o seu desejo, para o seu interesse ou para a sua condição. É para a vida coletiva, é isso que está em jogo. 10 horas mais 29 minutos, nós estamos ao vivo neste domingo especial de eleições gerais. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência desde as 8 horas da manhã. As participações, Elaine Cassan, que mandou aqui no nosso YouTube, muito obrigado, já corrigimos aqui este erro, já está tudo certo. Nós vamos fazer o seguinte, ó, a nossa equipe continua circulando por toda a cidade. Você que está chegando agora, olha só, a nossa equipe começou no Colégio Pio XII, no Bosque, aqui, sobre a movimentação, sobre a abertura dos portões. Já fomos também no Colégio Dom Barreto, no bairro Ponte Preta, também com a abertura dos portões, tudo tranquilo por enquanto nesta manhã. Já fomos para o distrito do Ouro Verde, lá já tem fila, então você que vota no Colégio Newton Pimenta precisa um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de calma, tá com bastante fila, nosso repórter André Aranha estava há pouco por lá. Já estivemos no Taquaral, na FAC, maior colégio eleitoral aqui da cidade de Campinas, tudo tranquilo por lá também. Então, você que está nos acompanhando, vá com calma, vá com tranquilidade. A gente vai fazer o seguinte, mais uma pausa e daqui a pouco, às 11 horas da manhã, aciona a nossa equipe novamente, que estará em um outro distrito, também com informações importantes e atualizadas para você, porque você sabe, cobertura das eleições 2022 é aqui na TV Câmara Campinas. Eleições 2022 é aqui na TV Câmara Campinas. Bom dia para você que está chegando agora, você que está ligadinho na TV Câmara Campinas desde as 8 horas da manhã. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Dia especial. Já votou? Como é que estava o seu colégio eleitoral? Você vai votar só à tarde? Conta pra gente, manda sua mensagem, manda sua participação para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Lembrando, apareceu aí na sua tela, um pouco antes tem o nosso QR Code com a câmera do seu celular
apontada para ele, já aparece aquela mensagem no seu celular escrito WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua mensagem, a sua participação, que a gente conversa ao vivo neste domingo. Para você que está chegando agora, tem informação, o primeiro boletim do Tribunal Superior Eleitoral já está aqui na minha tela, então olha só. Tribunal Superior Eleitoral divulgou há pouco, às 9h30 da manhã, já falei aqui ao vivo neste mesmo horário, é o primeiro boletim sobre as ocorrências deste primeiro turno das eleições gerais, com informações, neste caso, sobre substituição de urnas. Então, a partir das 8 horas da manhã, da abertura dos portões, até as 9h30 da manhã, 401 urnas foram substituídas, o que dá um total de 0,07%. Em nenhuma sessão foi necessária realizar a votação manual, como explicou o Rei Júnior. Então, uma urna foi substituída por outra. Lembrando, mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a participar deste primeiro turno e 472.075 urnas para a votação. E aí, com isso, 105.050 urnas ficam de contingência. É o primeiro boletim que nós estamos mostrando aqui para você do Tribunal Superior Eleitoral, e até o fim das apurações a nossa equipe vai trazer aqui informações sempre atualizadas para você. Bom, vamos rodar de novo a nossa equipe, está circulando por toda a cidade de Campinas. André Aranha entrou há pouco do distrito do Ouro Verde e agora você está no distrito do Campo Grande. Tô olhando do seu lado aí, André. Tem fila grande, hein? Seja bem-vindo mais uma vez e bom dia. Pois é, bom dia mais uma vez para você, Gabriel Castro. Bom dia para todo mundo. Bom, realmente a fila está bem grande por aqui. Nós estamos no distrito do Campo Grande, na escola Elvira Muraro. Como você disse, eu estou rodando, né? Eu já estava ao vivo, não é? Aqui na TV Câmara para falar justamente a respeito desta votação, deste dia tão importante, dia 2, para presidente, para governador, para senador, deputado. A fila realmente está grande, nesse momento faz calor, pela manhã estava frio. Todo mundo um pouco mais tranquilo. Tudo bem? Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia. Bom dia. Como que está a votação aí? Devido ao uso da biometria, né, tá um pouco lento, né? E também a escolha dos 5 candidatos aí, né? Então tá um pouco lenta. Porém, o processo eleitoral está fluindo normalmente. Mais ou menos quanto tempo de espera tem essa noção na fila? Provavelmente de 1 hora, 1h30 de espera para votar, porque a fila tá grande, viu? Mas evidentemente que é um tempo que vale super a pena esperar, né, Paulo? É o direito de exercer, não é? O voto, né? Sim, direito à cidadania, direito ao voto, né? Bom, quantas sessões temos aqui, Paulo? Estamos com 18 sessões esse ano. A eleição passada eram 16, agora são 18 sessões. Bom, quais as orientações que você passa para o pessoal que está em casa acompanhando os eleitores, eleitoras que vêm aqui na escola Elvira Muraro para votar? O que você pode falar para o pessoal que está assistindo a gente ao vivo? Sim, venha com calma, com paciência. A fila está grande. Pode trazer uma aguinha? Traz uma aguinha e paciência que vai dar tudo certo. Bom, a gente vai repetindo as informações, né, Paulo? Justamente porque estamos numa audiência rotativa, então é importante, não é, que as pessoas que estão acompanhando a partir desse momento também possam receber essas informações. E quem já assistiu também, não é? Também essas pessoas vão ter novamente as informações para reforçar e tudo mais. Então vamos lá, os portões foram abertos às 8 horas da manhã e serão fechados às 17 horas, portanto às 5 horas da tarde. Chegou depois disso, não vota? Vota sim, vai ficar aberto e aí a gente vai passar umas senhas. E aí todo mundo vai ter o direito a votar sim. Não vamos fechar os portões enquanto todo mundo não votar aqui na Escola Elvira. Mas mesmo quem chegar depois das 5 horas? Sim, aí a gente vai fechar os portões, mas eles vão ficar pro lado de dentro.
Não, E a sim, gente sim, passa mas... senhas. Não, isso sim, mas quem chegar depois e ficar aí fora, fecha, aí não vota. aí não vota, fecha o portão. Exatamente, essa foi a minha pergunta. Aí não tem como. Não tem como mais votar depois das 5. Mas se chegar, por exemplo, antes das 5 para 5, vai ficar aqui, daí depois você tá aqui dentro, vai votar. Sim, perfeitamente. A gente passa uma senha para quem está aqui dentro e fecha os portões às 5 horas. Bom, acho que deu para entender o que o Paulo falou, não é? Você tem que chegar até às 5 horas da tarde, depois fecha os portões, você está do lado de fora, aí não tem como votar. Agora, se você estiver aqui dentro, aí se for 5h30 e o pessoal estiver aqui, vota. Perfeito, pode votar sim, se estiver dentro da escola depois assim. Bom, com relação à documentação, importante a gente reforçar também. Documento com foto e título de eleitor. Só com o título não consegue votar, mas com o documento com foto você vota. Bom, tem que trazer também um documento ou e-título. Ou e-título, com o e-título você vota, que tem que ter um documento com foto. Bom, o que a gente tem visto também nas escolas é muitos santinhos espalhados. Isso, infelizmente, fica complicado evitar, né, Paulo? É difícil, né? Dentro da escola, a gente, no começo do dia, a gente limpa toda a escola, mas na rua é difícil evitar, né? Não tem como. Tá bom, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Sim. Tranquilo. Então, dê o seu recado final aí, pessoal que está em casa, não é? Sim. E que vem votar aqui na escola. Agradecer aí a todos, à imprensa, aos eleitores aí, viva a democracia. A gente está aqui para isso. É isso aí, muito obrigado, viu, Paulo? Conversando conosco, o Paulo falando a respeito aí deste dia importante, ó. O Sávio Monteiro vai mostrar pra gente aqui, a fila realmente tá grande, não é? A fila realmente tá grande, mas é como o Paulo explicou, justamente por conta dessa questão que envolve aí a biometria, não é? Então, o pessoal que a gente pede, o pessoal que está assistindo a gente, é um pouquinho de paciência, né? Ele disse aí aproximadamente 1h, 1h30 de espera, mas evidentemente, não é? Isso é óbvio, é um tempo que vale a pena esperar para você exercer o seu direito a voto. O que eu vi bastante por aqui, viu, Gabriel Castro? Crianças, idosos, homens, mulheres, crianças já acompanhando, não é? O papai e a mamãe, já vendo como funciona todo esse processo, o que é realmente muito legal, já vendo que é importante votar quando completar 16 anos, claro que é opcional, mas já pode também se interessando pela vida política do país. Eu, inclusive, fiz algumas entrevistas também com uma senhora de 90 anos, não é? Que não precisa mais votar, mas ela optou em votar. Ela não tem essa obrigação, mas fez questão de comparecer e exercer o seu direito. Bom, esse é o clima, todo mundo aqui, e o que me chama a atenção, não é? É o clima, pelo menos nas escolas em que nossa equipe, não é? Eu, Mingão, enfim, toda a equipe tivemos a oportunidade de comparecer. O que me chama a atenção, de fato, é um clima de harmonia, um clima de paz. Por enquanto, eu particularmente, a gente não registrou, não viu nenhuma confusão, que continue assim. Eu volto com você, Gabriel Castro. Ótima notícia vindo do nosso repórter André Aranha. André, só sobre a questão de trânsito, você estava no distrito do Ouro Verde, foi para o distrito do Campo Grande, teve trânsito neste trajeto para poder chegar aí, para parar o carro, foi tranquilo? Olha, durante o trajeto não, foi tranquilo. Agora, evidentemente, quando a gente chegou na escola, aí havia, assim, um congestionamento, a gente ficou um pouquinho parado no trânsito, o que é normal, né, Gabriel? É muita gente chegando ao mesmo tempo, mas no trajeto tranquilo. A gente até que não demorou muito para encontrar uma vaga, estacionamos o carro de forma tranquila, mas evidentemente que no momento que a gente chegou aqui à escola, muita gente, muitos carros, enfim, aí a gente teve que esperar um pouquinho, mas nada demais também, nada que possa atrapalhar as pessoas a votarem nesse dia tão importante, esse dia 2 de outubro, Gabriel.
Informações importantes do nosso repórter André Aranha, porque está fila para poder votar, perto do colégio eleitoral, também há dificuldade para poder encontrar uma vaga. Então você que está nos acompanhando, vá com tranquilidade, vá com calma para você poder exercer o seu voto. Não deixe para a última hora. Os portões fecham às 5 horas da tarde. Para quem for deixar para tarde, tome cuidado, porque senão tem fila, vai ter que esperar. Então, vamos com calma, com tranquilidade, neste domingo especial de eleições. Bom trabalho para a equipe do André, que segue na rua, 11 horas mais 11 minutos. Vamos abordar agora mais um assunto que é de suma importância, né? Que com certeza ou você já recebeu, e espero que você não tenha repassado, ou se você ficou em dúvida sobre algum material que você recebeu. Vamos falar sobre fake news, aquelas notícias falsas, porque essas notícias, elas têm um potencial para distorcer a formação de escolhas nessas eleições e, portanto, o jornalismo ele deve ser livre para poder identificar divergências e imprecisões dos discursos para investigar as condutas questionáveis. A disseminação de notícia falsa é crime e por isso nós viemos conversar com a chefe de cartório, Egli Vilhena, que está aqui ao meu lado. Egli, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo jóia. Egli, como combater as fake news? As fake news elas podem ser combatidas por intermédio da checagem de notícias no site do TSE e do TRE de São Paulo. É muito importante que os eleitores chequem todas as informações que recebam sobre eleições nos sites oficiais. É imperioso esclarecer que as fake news elas não são só as notícias mentirosas, mas também as notícias tiradas de contexto. Então é muito importante que o eleitor, para se informar, ele cheque as informações nos sites oficiais para ter certeza de que está recebendo a informação na íntegra e corretamente. E quem espalha esse tipo de notícia falsa está cometendo um crime. Exatamente, está cometendo um crime e as penalidades estão previstas na lei de eleições. Como que a gente pode fazer para denunciar? Qualquer denúncia sobre propaganda irregular pode ser feita através do Pardal, que é um aplicativo disponível em qualquer loja de aplicativos de celular. É muito fácil, o aplicativo é bem intuitivo e vai direto para o Ministério Público Eleitoral. Egli, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eleições 2022 é aqui na TV Câmara Campinas. Muito obrigado mais uma vez ao nosso repórter Michel Amorim trazendo essas informações. E olha só, para demonstrar a segurança e a confiabilidade do processo eleitoral, acompanhe como é que é o trabalho do cartório eleitoral no processo de geração de mídias para as urnas eletrônicas aqui em Campinas. A preparação acontece em 2 etapas. Primeiro a parte da geração de mídias, que é feita aqui nos computadores. Depois a gente passa para a real inseminação delas nas urnas eletrônicas. Quanto tempo mais ou menos dura esse processo? Esse processo dura em torno de 10 dias. Muitas pessoas trabalham em cima dele? Em torno de 10 pessoas para fazer tudo isso neste cartório. São 4 mídias que abastecem as urnas. A mídia de carga, que contém todos os programas das urnas e demais aplicativos da eleição. A mídia de votação, que grava todas as operações realizadas. A mídia de votação de contingência, que é usada na urna, que substitui outra que tenha apresentado defeito. E também a mídia de resultado, que é utilizada na apuração do resultado daquela urna. Gerar mídia significa gravar em dispositivos físicos, o que vai abastecer a urna, como sistemas, aplicativos e dados eleitorais para a votação e o resultado. O processo é o mesmo que já vinha sendo realizado em eleições anteriores. Bastante seguro, é feito pelos técnicos da Justiça Eleitoral. É um processo seguro, isso que é o mais importante para a gente poder deixar claro.
11 horas mais 15 minutos, quero agradecer novamente a sua companhia, a sua audiência, você que está nos acompanhando pela televisão, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube. O meu muito obrigado por todas as mensagens, por todas as participações, as perguntas, questionamentos, nossa produção trabalhando aqui para poder responder todo mundo. Então, agradeço novamente a sua companhia nessa cobertura especial, inclusiva aqui da TV Câmara Campinas. Nós vamos fazer o seguinte... Mais uma pausa e ao meio-dia eu volto acionando novamente a nossa equipe, desta vez com a Mariana Meira, que estará em um novo distrito também para contar para a gente sobre este trajeto, sobre trânsito, sobre o clima que está essas eleições aqui na cidade de Campinas. Por enquanto, e a gente espera que assim permaneça, com tranquilidade e com paz, sem ocorrências aqui na nossa cidade. A nossa produção acaba de informar, tudo tranquilo por enquanto, que continue assim. E vou acionar a nossa repórter, então, Mariana Meira, diretamente de um colégio, de um distrito aqui da nossa cidade, para também falar sobre as filas, sobre esse trajeto, sobre a limpeza, algo que é muito importante também. Hoje não está chovendo, então a previsão do tempo ajudou também com sol e agora neste momento com calor na cidade de Campinas. Aquela rápida pausa, continue aqui na TV Câmara Campinas e ao meio-dia a gente faz mais um giro aqui pela cidade de Campinas, porque você já sabe, né? Cobertura das eleições 2022 é aqui na TV Câmara Campinas. Meio-dia em ponto é a cobertura da TV Câmara Campinas nestas eleições. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E desde as 8 horas da manhã a gente segue aqui acionando a nossa equipe, que em cada momento está em um ponto aqui da cidade, trazendo o clima sobre essas eleições, falando sobre trânsito, sobre os portões, abertura, então informações que nós vamos passar mais uma vez a partir de agora, porque a última vez que eu conversei com a nossa repórter Mariana Meira, ela estava no Taquaral, na FAC, que é o maior colégio eleitoral aqui da cidade de Campinas. Agora ela pegou a estrada e está no distrito de Barão Geraldo, na Unicamp, na zona eleitoral 275, com mais informações. Como está o clima por aí, Mariana Meira? Estou vendo com bastante pessoas aí dentro do colégio. Seja bem-vinda mais uma vez e agora boa tarde. Agora, boa tarde, Gabriel. Já passou do meio-dia. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, na minha última transmissão, na minha última aparição ao vivo aqui, eu estava no maior colégio eleitoral aqui do município de Campinas, lá na faculdade Anhanguera, e agora estou no segundo maior colégio eleitoral, aqui no ciclo básico na Unicamp. São 149.445 eleitores, muita gente aqui desde cedo. A gente já está aqui há um tempinho acompanhando essa movimentação e eu estou aqui para conversar ao vivo com o Antônio Luzia da Silva, que é administrador de prédio e é responsável aqui pelo colégio eleitoral, pelas votações. Antônio, seja bem-vindo, boa tarde. Pode falar no microfone para a gente te ouvir, Antônio. Boa tarde a todos. Como é que tem sido esse dia, que é histórico, a gente sabe que é um dia importante para todos e muita gente desde cedo, Antônio? Muita gente. Logo por volta das 7 horas da manhã começou a chegar o pessoal, né? O pessoal os mais idosos normalmente chegam mais cedo. Quando a gente liberou para votação às 8 horas já tinha uma fila bem grande, bem considerável. Aqui são 17 sessões eleitorais e mais uma acessível, é isso? São 17, na verdade, com acessibilidade e mais uma para justificativa de votos, isso. Essa parte da acessibilidade, como é que ela está funcionando? Quem são as pessoas que podem acessar esse local? Na verdade, quem fez o cadastro, se eu não me engano, até 20 de setembro, a gente preparou uma sala, né, aqui no térreo, para não ter necessidade de subir escadas, enfim. Então todo o pessoal que está cadastrado, que foi cadastrado anteriormente, está sendo votando nessa sessão.
Antônio, eu vou usar o meu microfone porque estou ouvindo aqui a equipe técnica dizendo que não está te ouvindo. Então eu vou fazer do meu microfone e a gente continua aqui normalmente, ok? Eu estava comentando aqui com alguns eleitores e eleitoras que parece que esse ano tem mais gente saindo de casa para votar. Eu ouvi algumas senhoras falando, nossa, parece que esse ano tem mais gente indo votar. Vocês também sentiram isso? Com certeza. A gente percebeu em relação a outras votações que já teve aqui, né, outras eleições que teve aqui na Unicamp, foram bem mais tranquilo, com trânsito de pessoas bem menor. Então eu acredito sim que as pessoas estão mais motivadas aí a sair de casa para votar, né, e fazer valer a sua opção aí para a nossa continuidade, né, enfim. Quem está assistindo a gente ao vivo, Antônio, ainda não saiu de casa para votar e tem o seu voto aqui, quais são as orientações básicas para não passar perrengue aqui na hora de chegar aqui? Eu acho que não dá para esperar muito em cima da hora, porque a gente está acreditando que vai prorrogar um pouco aí das 5 horas hoje, por conta das filas, por conta das mudanças que teve e pelo fato de ser 5 votos, né? E também tem aquele segundinho a mais que tem que esperar para confirmar. Então realmente está gerando bastante filas, inclusive e principalmente por conta da biometria. E, na verdade é um fator que era para facilitar, mas por ser a primeira vez está tendo algumas dificuldades, não estão reconhecendo algumas digitais de algumas pessoas, aí tem que fazer 2, 3, às vezes 4 vezes para pegar. Então realmente está um pouco de fila, está um pouquinho complicado, mas o pessoal já estão se acertando lá e eu acho que no máximo, se Deus quiser, umas 5h30, 6 horas a gente quer fechar aqui. Você é do time que vai ficar aqui até tarde, né? A responsabilidade muito grande do seu cargo. Sim, com certeza. Depois que fechar todas as sessões, a gente arrecada todo o material. E aí a gente vai levar os discos com o resultado lá no Palácio da Justiça. Eu acredito que isso vai ser por volta de, no máximo, se Deus quiser, até umas 20 horas. Isso. A gente segue acompanhando então, Antônio. Obrigada pela sua participação. Ótimo trabalho aí ao longo do dia para vocês. Obrigado. Boa tarde a todos aí. Então é isso, como a gente pode perceber, né? Tem bastante gente, mas o pessoal tá aqui tranquilo, muitos cachorros aqui, até a gente deu sorte que os cachorros não estão latindo agora, o pessoal está interagindo aqui, gente de todos os lugares, pessoal aqui tranquilo, votando em família e sem grandes turbulências. Aqui para estacionar também o pessoal tem circulado um pouquinho, mas não tem encontrado problema, em algum momento encontra uma vaga, vem aqui votar e já sai para o almoço, viu, Gabriel? Porque já está na hora do almoço. E por falar em almoço, Mariana Meira, eu não me esqueci, na sua última entrada, quando você estava no Taquaral, na FAC, que é o maior colégio eleitoral, você citou no finalzinho a montagem de uma banca que estava vendendo pastel. Você comprou o pastel para você? Toda a equipe está bem alimentada? Gabriel, a gente não brinca em serviço, eu cumpri a minha palavra. A gente encerrou o nosso link ao vivo, fomos direto para a barraca de pastel, enchemos a nossa barriga, estamos abastecidos para continuar o dia acompanhando a movimentação das eleições aqui em Campinas, viu? Acho que você poderia fazer o mesmo, viu, Gabriel? Só vou deixar você passando vontade aí. Ah, sem sombra de dúvidas, Mariana Meira, merecido, né, este pastel, já que é um dia todo de trabalho, então agradeço todas as informações, que esse clima de paz, de tranquilidade permaneça, a gente vê muitos idosos sentados no banco, é um clima tranquilo, então isso é muito bacana para esse dia que estava cercado de muita expectativa. Parabéns pelo trabalho, Mariana Meira, por toda a cidade de Campinas aqui, com entrada no Colégio Dom Barreto, aqui no bairro Ponte Preta, depois foi para o Taquaral, na FAC, no maior colégio eleitoral, agora no distrito de Barão Geraldo, na Unicamp, então sempre mostrando, né, sobre esse clima, conversando com o administrador também sobre esse trabalho que é realizado, das pessoas que são fundamentais, o trabalho dos mesários, dos presidentes de sessão, de quem administra o prédio. Então agradeço a nossa equipe que está por toda a cidade de Campinas. 12:08, a gente segue aqui com informações. Informação que acaba de chegar da nossa produtora, da Luana Galiza, trabalhando incansavelmente em busca de informação para você que está nos acompanhando. Há pouco nós falamos aqui, em todo o nosso país, 401 urnas já foram trocadas, o que corresponde a 0,07%. Agora chega a informação do Tribunal Regional Eleitoral
do estado de São Paulo, então específico aqui do nosso estado. Até este momento, 45 urnas precisaram ser substituídas no estado de São Paulo, sendo 25 delas na capital paulista, em São Paulo. Então, todo o estado, 45 urnas já foram trocadas. Na cidade de São Paulo, 25 urnas foram trocadas, o que corresponde a 0,03% do total. Lembrando que no estado de São Paulo são 115.510 urnas que estão em operação. Todas estas 45 urnas foram substituídas por outras urnas eletrônicas e até o momento a cidade de Campinas não teve nenhum registro de troca de urna eletrônica. Informações da nossa produção. Vamos falar sobre as urnas eletrônicas, o sistema que é um dos mais modernos do mundo e a segurança ela é garantida por tecnologias de criptografia e assinatura digital. E o equipamento transformou o processo eleitoral brasileiro. E esse processo eletrônico de votação pode ser auditado em várias oportunidades, antes, durante e após as eleições, por diversas entidades. A Justiça Eleitoral prevê procedimentos para sanar problemas com as urnas, caso ocorra. E sobre isso nós vamos conversar com a chefe de cartório, Egli Vilhena, que está aqui ao meu lado e vai tirar essas dúvidas. Egli, qual é o procedimento quando tem algum problema com a urna? Quando é detectado algum problema na urna pelo mesário, eles entram em contato com o cartório eleitoral. É destacada uma equipe para ir até aquela sessão e averiguar o que está acontecendo com aquela urna. Sendo necessário, essa urna vai ser substituída por outra de contingência para garantir o prosseguimento da votação. Por exemplo, o eleitor está lá no momento dele de fazer o voto, identifica algum problema. Qual é o procedimento que ele deve ter? Ele deve contactar o mesário, que vai entrar em contato conosco para substituição dessa urna, se necessário. Ele não vai perder o voto, não vai deixar de votar. Não, esse eleitor não vai deixar de votar, não vai perder o voto. É só entrar em contato conosco assim que detectar alguma falha de processamento da urna. Segurança das urnas. Até mesmo nessa troca existe segurança. Sim, até mesmo nessa troca existe segurança. Todas as urnas são preparadas no procedimento de geração de mídias, carga e lacração de urnas. Esse procedimento ele vai começar a partir de amanhã em todo o estado de São Paulo. São geradas mídias a partir de sistema fechado do Tribunal Superior Eleitoral. Após a geração de mídias, é feita a inseminação das urnas com os dados de eleição e é feita a lacração física, mediante a fixação de adesivos que, se violados, apresentam que essa urna foi objeto de algum tipo de fraude, obviamente, né? Se caso algum eleitor tenha dúvida se o voto dele foi computado ou não, tem como conferir? O eleitor ele vai saber que o voto dele foi computado ao final em que é confirmada a finalização da votação dele. Muito obrigado, por esclarecer as dúvidas. E olha só, novidade nessas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aprovou por unanimidade alterações na resolução sobre a utilização do celular. A gente sempre relembra aqui, você eleitor vai ter que entregar o celular ao mesário. Sobre este assunto, vamos de novo com o nosso repórter Michel Amorim. E tem muita gente que tem dúvidas em relação ao uso do celular na sessão eleitoral. E para isso, nós viemos aqui conversar com a chefe de cartório, Egli Vilhena, que está aqui ao meu lado. Tudo bem? Tudo bem com você? Egli, pode ou não pode usar o celular na sessão eleitoral? O celular ele pode ser utilizado para identificação do eleitor na sessão eleitoral. É aconselhável que o eleitor baixe o aplicativo do e-título para poder se identificar perante o mesário. Após a identificação, esse eleitor deverá desligar o celular e deixar o seu celular com o mesário. Não é permitido que o eleitor adentre a cabine de votação com o celular para garantir o sigilo de voto dele. Então, usar o celular como a cola não é possível?
Não, utilizar o celular como uma cola não é possível. O eleitor deve levar uma cola em papel. Uso do e-título. Só no momento de apresentar, então, ali para o mesário, desliga o celular. Exatamente. O celular ele pode ser utilizado como documento, né? O documento vai estar baixado ali, o eleitor pode usar sem medo nenhum. O celular fica ali enquanto ele vota. Após a votação, ele retira de volta. Ok, vamos falar sobre cola. Pode levar o santinho na urna? Pode, o eleitor pode levar o santinho para se orientar na votação. Ele deve utilizar o santinho e levar consigo e jogar no lixo fora da sessão eleitoral. Documentação necessária. CNH, RG, quais são os documentos que eu posso apresentar ali para votar? O eleitor que já tenha biometria cadastrada na Justiça Eleitoral, ele pode levar só o e-título, porque já tem a foto e os dados desse eleitor. O eleitor que não tem biometria cadastrada deve levar o título de eleitor e algum documento de identidade oficial com foto. CNH, passaporte, RG, todos eles são válidos. Carteira de trabalho. Egli, agora que você falou a respeito da biometria, né? Nessas eleições, o Tribunal Regional Eleitoral tem uma parceria com o governo do estado em relação à biometria? Sim, exatamente. O Tribunal Regional Eleitoral, em parceria com o governo estadual, vai importar a biometria do Denatran dos eleitores que ainda não fizeram recadastramento biométrico na Justiça Eleitoral e fizeram algum tipo de atualização na Carteira Nacional de Habilitação. A importação dessa biometria vai ser validada na urna. Esse eleitor vai estar identificado no caderno de votação com uma anotação de que houve importação dessa biometria. A biometria ela é muito importante no processo eleitoral. Sim, ela é de extrema importância no processo eleitoral para garantir a segurança na identificação daquele eleitor. Quem não fez no período que podia ou que não tem no Detran, como é que faz? Só pós-eleição. Exatamente. Após as eleições, nós receberemos instruções do Tribunal Superior Eleitoral sobre o recadastramento biométrico. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eleições 2022 é aqui na TV Câmara Campinas. Tá certo, então agradeço mais uma vez a participação do nosso repórter Michel Amorim. Informações que continuam chegando aqui da nossa produção, da Luana Galiza. Total de urnas substituídas em todo o nosso país, então, portanto, em todo o Brasil, 1.420 urnas foram substituídas, o que dá apenas 0,27%. É a informação que acaba de chegar agora, meio-dia. E aqui na minha tela, mais uma vez, do Tribunal Superior Eleitoral, 44 países já encerraram a votação para presidente da República, a eleição que acontece em 181 cidades estrangeiras. Então, olha só a informação, até às 11 horas, 44 países já haviam encerrado a votação. E lembrando, divulgação oficial dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral acontece a partir das 5 horas da tarde, horário de Brasília, quando a votação ela for encerrada em todo o país. Os resultados em cada sessão eleitoral podem ser conferidos pelos próprios eleitores por meio de boletim de urna. A gente sabe que por redes sociais já estão circulando, mas oficialmente a divulgação acontece às 5 horas da tarde. Aqui estão os países em que já finalizaram as votações e olha só, 697 mil eleitores estão aptos a votar no exterior. Representa um aumento de 39% em relação a 2018. Então são informações que nós trazemos aqui na nossa cobertura. 12:17 agora, eu quero agradecer muito a sua companhia, a sua audiência. Nós vamos fazer o seguinte agora, uma pausa, está chegando a hora do almoço, então nós vamos ter uma substituição de equipes aqui e a partir das 3 horas da tarde, a Viviane Novaes assume o comando dos trabalhos diretamente aqui do estúdio e acionando as nossas equipes que estarão nas ruas. Então, Mirna Abreu está na rua, Michel Amorim estará também,
Lembrando que a qualquer momento tem a nossa repórter Dalila Pereira, que também pode trazer informações, tem a nossa produção aqui com a Débora Liz, com a Xana Pereira, então são informações que nós vamos trazer aqui ao longo do nosso dia, até o fim das apurações, você ficar muito bem informado aqui na TV Câmara Campinas, porque você sabe, cobertura das eleições de 2022 é aqui na TV Câmara Campinas. Até mais.